Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Laerton. A gente vai apresentar para vocês aqui uma discussão nossa sobre 3 textos que embasaram o nosso estudo esta semana. O primeiro texto é um texto que fala sobre a pesquisa sociocrítica e sobre o ensino da educação física e a formação de professores também de educação física. É uma revisão sistemática e aí ele traz à tona a pesquisa sociocrítica e também a pedagogia crítica nos programas de formação de professor e também na educação básica. E aí ele destaca que há um paralelo entre a pesquisa sociocrítica e a pedagogia crítica, porque elas vão ser perpassadas por alguns temas, como a opressão, como o empoderamento, o diálogo, a justiça e a desigualdade social. E aí, relacionando isso com a minha prática, eu percebo que esses temas também estão presentes no cotidiano da escola onde eu trabalho. Algumas vezes eu trago esses temas para dentro das aulas, por exemplo, temas sobre empoderamento feminino. Eu gosto de trazer quando a gente vai discutir sobre futebol, então, futebol feminino atualmente, que tem ganhado uma proporção grande. Porém, devido a algumas condições objetivas de trabalho, pelo tempo reduzido, por exemplo, essas discussões elas são feitas de maneira rasa, então acaba atrapalhando um pouco isso. Bem, sobre a minha prática docente e o texto em si, eu trago algumas realidades bem próximas, como é um trabalho da EJA. A EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ele usa muito assim, as premissas e os estudos de Paulo Freire. E o texto ele traz alguns estudos que relacionam bastante com a prática da EJA. E, por exemplo, ele traz que o Paulo Freire ele frisava muito essa questão da importância da autonomia dos alunos, né? Romper esse paradigma do professor ser autoritário, só ele ser o dono do saber. Então, ele, nesse estudo, ele traz muitos aspectos de Paulo Freire, como também que é através da pesquisa sociocrítica que vai ser contemplados aqueles alunos que estão um pouco mais afastados. Por exemplo, esses alunos que conseguem eles tomarem a decisão de como eles querem estudar. Até eu trouxe um relacionamento até com planejamento participativo, né? E eu vejo muito isso, que o Paulo Freire exalta essa importância da educação sendo um processo ético, né, político, e sendo que o processo educacional ele nunca é neutro. Então, essa parte dos estudos do Paulo Freire se aproximam bastante com a minha prática docente. E nessa revisão sistemática aí, né, de literatura, ele fala da autocrítica, fala muito da autocrítica, e critica justamente o positivismo, né, que é somente o conhecimento científico como base para a verdade, né, para se chegar a qualquer verdade. Mas também nos textos ele consegue relatar que aparece muita questão da avaliação, que para nós, né, professores, especialmente professor de educação física, é uma temática muito delicada. E é citado também aqui a questão da autoavaliação e a avaliação por pares, né? Essa avaliação por pares que a gente veio ter bastante conhecimento na época da pandemia, com as metodologias ativas, e também que é uma forma de o aluno avaliar o outro aluno, né? Mas com base em critérios bem específicos. Isso aí é muito válido para a área de educação física, e na minha prática eu busco fazer autoavaliação com base em critérios bem claros, que eu percebo que os alunos têm bastante dificuldade de se avaliar. Ou eles se menosprezam, ou então eles se valorizam demais, né? Em geral, a maioria é bem sincera, né? Mas como é uma autoavaliação também, a gente como professor não fica assim também fazendo nosso juízo de valor. É interessante nesse texto ainda que ele fala sobre que o conhecimento ele é melhor assimilado quando tem uma conexão entre o objeto do conhecimento e a vida cotidiana dos alunos. E isso a gente consegue perceber rotineiramente no nosso trabalho em sala de aula. O texto 2 ele vai falar sobre uma dicotomia que o Carlos Libânio ele traz sobre uma separação entre o saber disciplinar
e o saber pedagógico didático, que a formação do professor ele tem essa lacuna de que não há uma ligação, uma relação muito próxima entre aquele conhecimento que o professor tem e saber como utilizar ele. E aí ele utiliza principalmente a formação do pedagogo, que é muito pedagogicista, e a formação de matérias específicas, como educação física, ciência, matemática, que já são mais voltadas para o conteúdo em si. Então, ele traz também a proposição de que seja utilizada uma teoria de um estudioso chamado Davidov para sanar esse problema e tentar fazer essa junção. A ideia dessa teoria é promover aos alunos acesso a processos mentais, onde os mesmos vão reproduzir e compreender o processo histórico de um determinado conhecimento. Essa teoria eu não conhecia, então, portanto, não teria como ter utilizado ela em minhas aulas, mas é uma boa propositiva para sanar essa lacuna. Aí, bem, sobre o referido texto, né, por exemplo, na minha formação profissional, eu sou formado em pedagogia e em educação física. Então, de certa forma, eu consigo equilibrar, né? Em tese, deveria saber equilibrar esses dois conceitos, da didática e do conteúdo. Porém, ainda na prática, no dia a dia, ainda encontramos diversas dificuldades. Então, é realmente um ponto muito questionável, muito discutido ainda em relação à formação de professores, essa relação. E aí, sobre a minha realidade na educação de jovens e adultos, eu destaco que Libânio, usando essa teoria, ele vai buscar a questão do processo de interiorização do qual o aluno consiga ver aquele conteúdo, aquela teoria, aquela ciência e consiga relacionar à sua atividade diária. É realmente uma questão que a gente busca bastante na educação de jovens e adultos. Todas as atividades são relacionadas ao encontro da realidade do aluno. Nós temos salas que é muito heterogêneo a questão da idade. Nós temos uma sala com alunos com 15 anos e outros com 80 anos. Então, o estilo de vida do aluno vai representar muito aquilo que ele vai poder utilizar dentro da sala de aula como algo que ele interiorize e utilize fora da sala, como fala aqui Libânio, né? Então, nesse texto aí, a grande diferença que o autor tenta fazer, né, que os autores tentam colocar, é aquele conteúdo, aquele conhecimento que é específico da disciplina e aqueles saberes que a gente tem que saber, que tem que dominar para dar conta desses conteúdos, né? Por isso que tem sempre essa distinção das disciplinas da pedagogia em si e da formação específica. E eu busquei trazer para a minha realidade na graduação. Eu fui verificar lá a grade curricular e a gente tinha 234 créditos totais, né, que eu cursei. Desses, 72 foram de formação didático-pedagógica, ou seja, uns 33%. Eu considero uma boa formação, né, aí um terço dessa formação. Mas uma crítica que eu faço também é que geralmente essas disciplinas elas eram ministradas por professores de outras áreas, da própria pedagogia. Então, de certa forma, que poderia ser feito por um professor da área, né, para juntar útil e agradável, a gente ficava com um professor da pedagogia, então, com outro estilo, né, voltado principalmente para as séries iniciais. Mas eu destaco, né, esse ponto positivo da minha formação na universidade. E também tinha uma parte que era bem mais geral, que a gente estudava inglês, estudava introdução à universidade, metodologia de trabalho científico, e essas disciplinas foram todas antes de iniciar o curso em si. Era uma parte chamada de núcleo de disciplinas complementares, que a gente fazia, que foi um semestre também. Para encerrar, o texto 3, ele discute a temática das finalidades da educação em uma sociedade diversa, né? E a fim de que a educação se torne justa e acessível a todos. Porém, o autor ele traz lá que as finalidades educacionais hoje em dia, elas estão fortemente ligadas à agenda econômica mundial, principalmente. E a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano quando algumas escolas que têm um IDEB mais alto recebem mais recursos
do que outras escolas que têm uma pontuação menor, né, nesse índice. Ainda o autor fala sobre alguns dissensos, e aí ele fala sobre a ideia de educação de qualidade, que para muitas pessoas e para as políticas públicas em geral, a educação de qualidade é associada às escolas que têm esses índices maiores e às habilidades e competências que são requeridas pelo mercado de trabalho. Então, a escola com sucesso é aquela escola que desenvolve essas habilidades e competências nesses alunos. E aí o autor vai trazer a ideia também não somente da escola, da educação de resultados, que é essa daí, mas também uma ideia de educação para a diversidade e uma educação como desenvolvimento de capacidades humanas, que é a educação integral que a gente propõe trazer para os alunos nas nossas escolas. Isso, sobre essa questão, eu destaquei também que eu creio que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, por si só, naturalmente, ela é uma escola voltada à diversidade. Como eu falei anteriormente, nós temos um público muito diverso, com alunos com 15 e com alunos até com 70, 80 anos. Então, eu creio muito que, assim como o Libânio fala, né, que a diversidade tem assim como referência as diferenças que podem ser naturais ou culturais, enquanto as desigualdades sociais são históricas. Então, ali, numa sala, no ambiente da educação de jovens e adultos, a gente encontra claramente essa possibilidade e a gente não tem como correr, a gente vai ter que trabalhar realmente essas diversidades com os alunos, né? Até eu percebo muito que quando o Libânio até fala no texto que é necessário reeducar o Estado e os governos para a diversidade, ou seja, ainda há muito do que ainda se aprender em relação à diversidade. Exemplo, tanto a modalidade de educação física como a EJA eu até trago uma analogia entre elas, que são bastante esquecidas em relação a governos. Um exemplo é a nossa formação continuada. Se a gente não for atrás, se a gente não estiver cobrando, realmente, se for fazer um comparativo com as outras disciplinas, a gente é bastante esquecido. Então, essa diversidade ainda é bastante esquecida ainda dentro do ambiente escolar. E eu trago essa analogia, que ele fala da questão de fazer necessário a importância de reeducar os estados para essa diversidade. A grande pergunta que esse texto procura responder, né, um questionamento bem difícil, é para que servem as escolas? Como o Laerto falou no início da fala dele, desse texto, é para servir basicamente ao modelo econômico, né, ao mercado de trabalho. Por exemplo, quando a gente tem a BNCC, outros documentos que tratam de competências e habilidades, é um currículo mínimo, né, um currículo mínimo ali para atender demandas rápidas. Então, aquela parte de reflexão dos alunos, uma formação mais ampla, é muito deixado de lado, principalmente quando a gente tem, né, no meu caso aqui, da escola que eu trabalho, tudo muito pautado no português e na matemática. Então, é esse currículo mínimo mesmo. E essa grande reflexão que fica. E, né, para finalizar minha fala aqui, uma frase bem interessante que eu achei no texto. A nossa fala, né? A nossa fala. A escola é uma panaceia para as nações, ou seja, muitas nações usam a escola como um meio de remediar, né, para que o aluno não fique na violência, enfim. A gente que tem que remediar outras áreas precoces, né, precárias, aliás, da sociedade. Isso é muito triste. Verdade. Encerra, Laerton, aí o vídeo. Então é isso, nosso vídeo, um resumo sobre esses 3 textos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!